Olá, boa tarde, dando uma ajeitada aqui no meu cabelo. Boa tarde, minha amiga, querida. Como vai essas mães incríveis nessa semana de Dia da Mulher, né? Vamos comemorar o mês inteiro, né? O mês inteiro. Toda segunda-feira eu tô fazendo lives às 13h20 e o papo é sobre mulheres e mães. Então, vem na próxima segunda. Nessa que passou dessa semana, no dia 8 de março, que foi o Dia da Mulher, eu falei sobre a mulher guerreira e foi bem legal. Quase não deu, ficou quase uma hora de live, muita coisa para falar, né? E aí, por que abrir mão de ser mulher guerreira, né? Mas hoje o papo é outro. Na segunda-feira eu vou falar sobre a mãe que quer ser perfeita e tem aí uma relação com a mulher guerreira. Mas esse papo é para depois, porque hoje o papo é sobre crianças, não é? As crianças e os seus traços de caracteres, né? Como é que esses traços vão aparecendo na criança e como é que você vai identificando? Porque para a gente saber quais são os traços de caracteres da criança, é só a partir dos 8 anos que pode fazer análise corporal, tá ok? E antes, o que a gente faz? A gente só tem uma prévia ideia dos traços que estão rolando ali, dependendo de cada situação, dependendo do comportamento dessa criança, você já consegue fazer esse alinhamento aí e vendo, olha, essa criança chora bastante, tem bastante oralidade, precisa mais de colo, porque cada traço de caráter, ele vai ter a sua necessidade para estar ficando no recurso, para estar saindo da dor. Lembrando que os 5 traços de caracteres, eles estão juntos ali, tá? Ninguém é 100% um único traço. Através da análise, a gente consegue saber quantos por cento tem cada um dos nossos traços. Isso vai depender da sua experiência, da sua vivência em cada uma dessas 5 fases. Você vê que é uma história, é muito pessoal isso, é a história de cada um. Então, por exemplo, eu tenho 25% de oralidade. E eu conheço outras pessoas que têm 25% de oralidade. Mas as características são as mesmas, mas a minha história é diferente da outra pessoa, entende? E isso influencia o ambiente que você tá e influencia aí nos seus traços. A eles estarem na dor, a eles irem para o recurso. Então, o que eu tô sempre martelando aqui, põe isso na tua cabeça, anota aí no teu caderninho. Cada criança é única e você tem que ver as necessidades que aquela criança está precisando naquele momento. E o ambiente que ela está influencia ela ficar no recurso dela ou ela ficar na dor. E vamos combinar, não é nada legal ficar na dor, não é mesmo? Vou pegar meu café aqui, enquanto o Instagram avisa que eu tô por aqui ao vivo. E eu fiquei devendo para vocês as brincadeiras, né? Eu não esqueci, tá? Eu não esqueci. É que eu tive que dedicar um pouco mais para live do Dia da Mulher, né? E aí eu falei, bom, já que na quarta-feira a gente tem esse encontro marcado aqui para falar dos traços e para falar da criança, então eu vou deixar e tá tudo bem, sem cobrança nenhuma aqui, certo? Porque é assim que a gente fica no nosso recurso. Porque quem tem muita rigidez, que é o 5º traço, as coisas têm que ser perfeitas do jeito que planejou, né? E aí quando você fica na dor, aí você acentua mais isso, aí você fica extremamente perfeccionista, controladora.
E a ideia é a gente sair da dor e ir para o recurso. E no recurso, não deu certo para fazer, tá tudo bem. Não deu para eu falar das brincadeiras, tá tudo bem. Estamos hoje aqui para falar. E eu queria compartilhar uma outra coisa com vocês. Antes da gente começar, antes de eu estar falando para vocês sobre a criança e os seus traços, tá? Antes de eu estar falando com a brincadeira. Às vezes a gente, mãe, a gente passa por cada turbulência, né? E hoje, por exemplo, tá um dia assim, eu me comprometi em fazer essas lives, né? Toda quarta-feira para a gente estar falando desse relacionamento com a criança, com seus traços de caráter, tá? Mas tem dia que eu vou confessar para você, minha amiga, que dia difícil, um dia extremamente emocional. Então a minha oral, assim, ela tá bem cansada hoje. E a minha rígida também, por querer ter o controle da situação. Tem coisa que não dá para controlar, lembra? Aliás, não dá para controlar nada. A única coisa que a gente controla é o nosso pensamento, tá? É aí que a gente tem que ter o controle mesmo. E para uma mãe não é nada fácil levar a filha no dentista. Hoje foi dia de levar a minha pequena no dentista. E vou te dizer, não é nada fácil. Tô num processo aqui com a parte oral dela desde ontem, chorando porque não quer ir no dentista, porque dói e um monte de processos aí. Então é bem desgastante para a parte que quer ter o controle da situação e é bem desgastante para a minha parte emocional, aonde estou vendo a minha pequena ali sofrendo, né? Quer dizer, as crianças já estão vivendo tudo isso. Faz um ano que essas crianças estão vivendo essa turbulência de ficar em casa, de não ter contato com outras crianças, de aula online. Então a cabecinha delas está num processo que não para. Por exemplo, tá, aula online. Então, tá aprendendo um monte de coisa nova. O cérebro tá milhão. Porque ele está aprendendo coisa nova. Já viu quando você faz um curso novo, depois você fica pensando naquilo, como é que você vai usar aquilo? Criança é a mesma coisa. Um bebê é a mesma coisa. Quando ele consegue fazer alguma coisa. Já viu que o bebê fica repetindo? E é isso que acontece na nossa mente. E é isso que acontece com a criança quando ela está aprendendo coisa nova. O cérebro dela fica trabalhando mesmo quando está dormindo. E aí vem essas noites mal dormidas, acontece de ter insônia, acontece de acordar de noite com medo, né? A fase de 6 anos, 6, 7 anos até 9 anos é a fase do medo. Então, aí tem isso. E aí, por conta desse negócio da pandemia, acentua muito mais coisas nas crianças. Então, elas estão muito mais à flor da pele, o pavio está mais curto, os traços eles estão mais assim, super sensíveis. Mesmo que seja esquizoide, que gosta de ficar mais isolado, mesmo que seja mais racional, mas nós somos seres vibracionais, então todos nós somos influenciados pelas emoções. Somos vibracionais, mesmo que você tenha uma porcentagem bem grande racional, tá? E aí, tomar meu café antes que ele esfrie, porque café frio é horrível, né? Já tava começando a ficar morno aqui. E aí o que acontece? Os traços ficam todos muito à flor da pele. Então, qualquer coisinha que acontece, eles estão sensíveis, tá? Então as crianças realmente elas estão mais sensíveis. Quem tem bastante oralidade, então tem a tendência a chorar muito, né? E aí chora porque tá longe dos amigos, chora porque não pode sair de casa, chora porque não pode fazer isso, chora porque não pode brincar, não pode correr, não pode ir para a escola. Então tá mais sensível. E aí você pega um traço masoquista também,
Eu tô trazendo esse fato só para vocês verem como é que funcionam os traços na realidade. Ali, vamos ver, sabe? E aí, e tô dando esse exemplo que aconteceu comigo e que deixa os meus traços bem cansados. Então hoje eu vou estar mais lenta aqui. Mas eu vou trazendo aqui os meus 2 traços mais racionais para a gente poder conversar aqui e fazer essa live. Mas só terminando essa história. E aí tem um masoquista também que não gosta ele não gosta de sair da rotina dele. E tudo tem que ser falado, ele precisa saber o que tá acontecendo. Então, se ele vai beber isso aqui, ele tem que saber o que tem aqui dentro. Mas você pôs o que aqui dentro? Por quê? Porque ele precisa se sentir seguro para beber isso. Então, ou seja, quando uma criança que tem bastante masoquista e a tendência do traço dela tem uma porcentagem alta de masoquista com oralidade, aí o que acontece? Fica extremamente sensível. Então pensa, é uma coisa simples, é limpar ali, certo? Só que como a oralidade ela é intensa, quem é oral é muito intenso, então é aquele drama, hoje é o pior dia da minha vida, essa é a pior coisa que eu vou fazer. Então é muito extremo, entende? E aí junta com o masoquista, que gosta das coisas na rotina, tá saindo da rotina dele, tá saindo da rotina. Então isso não é legal, mas peraí, eu não tô preparada para ir no dentista hoje, eu não me preparei. Percebe? E aí você tem que lidar com tudo isso e lidar com uma forma onde você gere compaixão por essa criança. Porque a primeira coisa que passa na cabeça da gente é o seguinte, vê aí, eu já passei muito por isso. Hoje eu consigo, quando eu consigo perceber que vem esse pensamento, eu consigo bloquear ele. Só quem é mãe vai saber o que eu tô falando. Não adianta a psicóloga, seja lá quem for, se não tem filho, não sabe do que eu tô falando, não vai entender isso. Então você chega num lugar, a tua criança tá lá, e aí você fica numa expectativa de que ela está representando você, de como você educa. Então se a criança, por exemplo, tá ali sentada na cadeira do dentista e começa a chorar, e começa a fazer um furdunço ali, você pensa, puta merda, meu, o que essa dentista, o que esse dentista vai pensar de mim? Que eu não sou uma boa mãe, que eu não educo. Passa ou não passa isso pela cabeça? Passa, eu sei que passa. E por mais que a gente trabalhe na questão do desenvolvimento humano, tá ali trabalhando todo o teu mindset, tá trabalhando toda a questão de pensamento e vibração, esse pensamento ele vai passar ali. Tem gente que pega ele. Quem já tá por dentro e já tem o conhecimento, tem que, show pra lá com esse pensamento. Porque para e pensa, gente, essa criança ela tá ali numa zona totalmente desconfortável para ela, que ela não gosta. E vamos combinar, é dolorido. Ir no dentista dói pra caramba, meu. Quem falar para mim que quando tem dentista fala, opa, a não ser que você vá fazer uma coisa assim muito bacana, por exemplo, sei lá, vai fazer uma coisa de estética, não sei, mas a grande maioria da sensação e das vezes a gente sente assim, putz, vou ter que ir no dentista, saco, vai doer, porque dói, para colocar aquela anestesia dói, para fazer, depois você fica com aquela boca torta, com aquela boca daquele jeito, você não, o pior de tudo, você sai do dentista, não pode comer nada. Para os orais isso é terrível, porque você já passou todo aquele transtorno de emoção ali. E ainda não pode comer nada, tem que esperar 1h30 aí para comer. Então, só desabafando aqui contigo, compartilhando contigo a minha experiência hoje. Então, isso acaba. Foi tudo bem.
teve muito choro, chorou bastante, mas um choro muito sentido. E aí é muita conversa também com o profissional ali explicando, porque nem todo mundo vai entender que essa criança ela é mais oral, que tem masoquista, que ela é mais rígida, que ela é mais esquizoide, entende? Não vai. Então, por exemplo, a gente tem que ir alinhando com o outro profissional ali de que forma que a tua criança funciona para que ela seja, porque cada um é único e cada um tem que ser tratado do jeito que precisa ser tratado. Porque comigo é diferente. O meu traço com maior porcentagem é a rígida. Então comigo é pegar na outra. Entende? Eu tenho a minha oralidade, que gosta de conversar, tudo, mas a minha rígida quer o quê? Rapidez, eficiência. Viu que diferença? Então é muito racional, é muito objetivo. E é diferente de um que é mais oral e masoquista. Percebe? Cada um funciona de um jeito. E a gente tem que respeitar isso. Então eu queria só compartilhar isso com vocês. E aí foi muito bom porque consegui conversar com a profissional para estar alinhando algumas coisas e mudando a estratégia, porque presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Muita. Anota aí, tatua no teu braço. Em primeiro lugar, a criança, a necessidade da criança. E foi fantástico com essa dentista, com essa profissional, que a gente alinhou isso. Porque ela estava em muito sofrimento, ela está, toda vez que vai, é muito sofrimento. Porque está com cárie. Por causa do bendito fio dental, gente. Passa fio dental nessas crianças. E quando ela era pequenininha, eu vacilei. Olha, para eu estar admitindo isso aqui como rígida, hein? Gente... Olha, para eu estar admitindo isso é fodástico, hein? Mas vacilei na questão do fio dental quando ela era pequenininha, aos 3 anos aí de idade, e agora estamos tendo as consequências disso, certo? Então é isso, tem que resolver a parada. E aí o que acontece? Tá um sofrimento. E assim, a criança ela tá com um turbilhão de coisas acontecendo. Não pode sair de casa, aula online, não pode ver amigos, não pode ir na escola, não pode viajar, não pode fazer nada. E ainda tem que ir no dentista, ainda tem que abrir a boca e sorrir o tempo inteiro. Não rola, gente. A gente tem que ter compaixão, a gente tem que ter empatia e se colocar no lugar da criança. Então, não vai rolar. Então, a gente muda a tática. Por quê? Qual é a necessidade neste momento? É aliviar o sofrimento dessa criança. E se esse processo está trazendo muito sofrimento, então a gente mudou a tática. Só compartilhando aqui com vocês, assim, como é importante isso. E até tudo isso acontecer, existe todo um desgaste da gente ver a nossa pequena ali, né, chorando, sofrendo, sentida. E a gente não pode estar aliviando isso do tipo, deu, chega. Porque tem que fazer, mas aí você vai procurar de uma forma muito bacana fazer isso. Caramba, falei pra caramba sobre isso, né? Mas foi ótimo o desabafo, tá, gente? Eu acho que é isso. Eu tô compartilhando aqui com vocês histórias minhas, vivências minhas com a minha pequena, respeitando os traços dela, criando um ambiente mais saudável para ela. E isso... Ver a necessidade da criança também é criar um ambiente saudável. Então, opa, não está fluindo para essa criança, está ruim, está trazendo sofrimento. Vamos fazer de outra forma. Tem que fazer? Tem. Mas existem N formas de estar fazendo a coisa. Percebe? Bora lá agora. Agora vamos falar aí dos traços e as brincadeiras conforme eu prometi. Beleza? Bom, para criar esse ambiente saudável, é importante você
observar ali quais são os traços de caracteres predominantes ali que estão rolando com a tua criança. Eu já falei para vocês em outras lives um pouquinho de cada um dos 5 traços, então você vai observar. Você vai observar o que vai ali, tendo semelhança com a tua criança, certo? E a gente sabe que o esquizoide, ele não gosta de chamar a atenção, ele gosta de ficar invisível para o mundo. Então esse negócio de participar de coisas onde ele vai ser o centro das atenções e o holofote, não vai funcionar. Você vai acabar deixando ele na dor, ele vai ficar com raiva, ele vai querer fugir disso tudo, e aí depois ele não vai querer participar de mais nada, entende? Ele vai lá pro mundinho dele, pro mundo de Bob, pro mundo de Alice e o mundo da maravilha, né? E aí ele não vai querer participar de nada. Então presta atenção, observa essa criança. E o que é bom para o esquizoide? Uma criança, lembrando que os traços eles estão alinhados com outros, tá ok? Não existe ninguém 100% um único traço, 100% esquizoide, não tem. Aqui eu tô falando de traços predominantes, tá? Lembrando que ele tem, aí se pega um esquizoide, que o segundo traço rigidez, então vai ter um determinado momento que ele vai querer aparecer, porque o rígido gosta de holofote, percebe? Então aí você vai colocando isso na balança, beleza? Então brincadeiras legais que você pode fazer com criança que tem o traço de esquizoide mais acentuado aí é videogame. Por quê? Porque ele vai lá para aquele mundo imaginário e ali ele fica na caverna dele. E é legal, é importante para o traço de masoquista se isolar, ficar na caverna dele, porque é nesse momento que ele tem as grandes ideias, é neste momento que ele é super criativo. Esse é um momento de criatividade do esquizoide. Lembra, qual é o recurso do esquizoide? Criatividade, imaginação, vai estar ali, certo? Então, videogame, então não fica brigando com o teu filho se ele fica ali jogando videogame. É óbvio, gente, vamos fazer um alinhamento aqui. É óbvio que você não vai deixar essa criança o dia inteiro. Faz combinado. Olha, você vai poder ficar aí 1 hora, 2 horas jogando, mas depois você vai interagir com outras coisas. Entende? É importante para ele esse momento dele de introversão, tá? Dele ir para o mundo dele criar as coisas dele, beleza? Depois também tem quebra-cabeça, porque é uma coisa que tem que ficar, é muito racional, né? Tem que ficar pensando. E quem tem traço de esquizoidia é racional. Então a energia deles está toda aqui, ó, pensando o tempo inteiro. Montar Lego, brincar com esses jogos não só quebra-cabeça, tá? Mas também de encaixe e de criar coisas. Por exemplo, o Lego. O Lego, você, além de encaixar, você está trabalhando aí a motricidade da criança, o trabalho de pinça, dependendo da idade, que é super interessante. Então, tem os Legos maiorzinhos, depois eu posso até mostrar para vocês, aonde a criança vai trabalhar a pinça dela. Ali ela vai estar trabalhando a criatividade, porque ela vai ter que criar. Ela vai criar coisas com carrinho, aviãozinho para brincar. E isso você está incentivando a criatividade. E não é só pro esquizoide, tá bom? É para os outros traços também. Você tem que estar incentivando os outros traços também, né? E a forma a criatividade nesses jogos é bom para todos os traços, tá? Mas quem tem esquizoidia adora o lance de Lego. E eu vejo isso, depois de adulto também flui nisso. Porque eu vejo esse traço e essa questão de criar coisas, principalmente com pecinhas, eu vejo isso, por exemplo, no meu marido, no Fê. Desculpa.
ele adora, junto com a Sofia, eles criam várias coisas com Lego. Eu não dou conta disso, gente. Vocês não têm ideia do que sai. Não sai nada. A real é essa. E eles conseguem fazer cada coisa que eu fico assim. Eu falo, nossa, isso parece coisa de arquiteto. E aí, quem sabe? Você acha o quê? Que os arquitetos não têm aí um dedo grande aí na esquizoidia? Claro que tem, para estar criando coisas tão formidáveis, né? Massinha também é legal, além de estar trabalhando essa parte também para os pequenininhos, né? Além de estar trabalhando a parte sinestésica, né? Que você está pegando no negócio, trabalha a pinça, movimento, trabalha a motricidade, a força da mão, porque você tem que fazer força. E modéstia à parte, eu adoro massinha. Eu adoro criar coisas com massinha, comidinhas. Olha a minha parte oral. Comidinhas. Eu crio árvore. Esses dias eu criei uma árvore brincando com a Sofia. Ela adora, a gente às vezes brinca junto. Massinha rola de brincar junto, isso que é bacana. E aí ela quis fazer a Elsa, esse pessoal aí do Frozen. E eu fiz uma árvore toda de bolas e com várias tonalidades de verde. Adoro essa parte de desenhar também, é bem bacana de trazer a coisa do desenho, brincar com essa coisa da sombra, misturar cores, é muito legal. E criar desenho livre, tá? É muito bacana. Então, dá para se divertir. Depois, quando a criança aprende a escrever, ela vai gostar, você pode propor para ela brincadeiras de... pensa numa palavra, tesoura, pensa noutra palavra, flor, pensa noutra palavra, maçã. Então você vai pegar essas 3 palavras e vai criar uma história. Aí a criança escreve uma história com essas 3 palavras. Percebe que você vai estar incentivando aí o lado do esquizoide? Por quê? Porque ele é criativo, ele é imaginativo. Você deu gancho para ele de 3 palavrinhas. Gente, vai fluir que é uma beleza. Vai fluir que é uma beleza. E os escritores, você acha que? É óbvio que tem um pezão lá na esquizoidia para estar sendo tão imaginativo e criativo. Tá percebendo as profissões aí e como é que você vai enxergando isso? Porque se você percebe que a tua criança tem um índice alto de esquizoidia, então você traz essas coisas que vão estimular essa criança e vão deixá-la no recurso. Agora pensa bem, você querer pegar uma criança que é esquizoide e colocar num palco para ela contar a história. Não vai. Durante toda a minha época em que eu estava atuando e contando história, eu sempre prestava atenção nisso. E olha que eu nem... A minha linha era outra, era na questão de PNL, observação com PNL e bastante parte de neurociência, enfim. Então eu observava e ia na vibe assim para ver quem é que eu chamava para ir para o palco para participar. E engraçado que agora com os traços de caracteres eu consigo alinhar isso. E eu realmente nunca chamei nenhuma criança com traços de esquizoidia, porque ela não vai participar. Ela vai morrer de vergonha, ela está sendo exposta. Não quer, entende? Bora pro oral, para dar tempo de eu falar de todos aqui. O oral, você tem que trazer brincadeira que tenha contato, que tenha, sinestésico. A criança que tem oralidade, ela quer ficar junto com o outro. Qualquer brincadeira para ela vai estar bom. Vai estar bom, desde que ela esteja com as outras crianças. Ela não vai querer fazer nada sozinha, não põe ela isolada, entendeu? Para fazer nada sozinha. Não vai fluir, você vai deixar essa criança na dor, o traço dela na dor. Agora assim, para esportes onde que tem que correr muito, oralidade não tem muita força nas pernas, tá? A não ser que tenha aí junto rigidez, aí flui. Do contrário, criança que tem bastante oralidade, ela não dá muito conta
de, por exemplo, correr, igual uma criança que tem bastante rigidez. Entende? Percebe isso? Mas ela tem que estar com brincadeira de contato, gente. Ela vai, vamos jogar quebra-cabeça? Vamos, mas todo mundo vai jogar junto comigo? Vai. Ah, vamos brincar de Lego? Vamos. Mas você vai brincar comigo? Vou. Vamos brincar de massinha? Mas você vai brincar comigo? Vou. Ela precisa de outra criança e outra pessoa junto. Para uma criança que tem a oralidade bem acentuada, o que acontece? Essa história dela brincar sozinha não rola. Não rola. Você vai deixar essa criança na dor. Ela precisa de alguém para estar interagindo com ela. Ela vai brincar de qualquer coisa, desde que ela não esteja sozinha e ela esteja brincando com alguém. Faz sentido? Oral, qual é a dor do oral? É abandono, ele quer estar junto com pessoas. Outra coisa que a oral adora, gente, é contar história. Meu Deus, como gosta de contar história, inventar história. Então você pode fazer brincadeira assim. Eu brinco muito com isso com a Sofia, depois eu vou mostrar para vocês lá no Story, tá? Confere lá no Story. Então, eu desenho ou recorto vários objetos. Casa, vassoura, copo, bruxa, espada, príncipe, castelo, árvore, tudo. E põe num potinho e vou chacoalhando. E aí você vai tirando cada papelzinho desse, entende? E vai inventando uma história. Então sai uma árvore. Era uma vez uma grande árvore. Aí sai uma espada. E dentro dessa árvore tinha uma espada. Aí sai... E você a criança vai fazendo isso, você vai induzindo ela na imaginação, na criação e a criar essa história, a falar. O oral precisa falar, ele precisa se expressar. Isso é uma forma super interessante, essa brincadeira, e dá para você fazer lavando a louça. Eu faço isso. Na hora que eu tô fazendo a comida, por exemplo, e tô ali lavando a louça, eu falo pra Sofia, pega lá a caixinha de história, vai tirando e vai me contando a minha história. Ali, eu tô estimulando ela na criação da imaginação dela, ela tá comigo, eu vou ouvindo a história, e aí, eu também vou contar a história. Ai, como é que eu faço? Eu tô lavando louça. Ela vai tirando e vai me mostrando e eu vou criando a história. Percebe? Aí você pode falar para mim, mas eu não gosto de contar história, eu não tenho facilidade. Tudo bem. Você pode colocar música para esse oral dançar, você pode cantar música com esse oral, entendeu? Então dá para fazer bastante coisas. Psicopata ele funciona da base de troca. Então tem que ser brincadeira aí que seja de competição e negociação. Você vai trazer coisas, por exemplo, aonde ele possa ali, por exemplo, tá comandando. Então vamos brincar de super-herói, eu sou o chefe, entende? Então é isso que ele gosta de em evidência, né? Então você percebe que essa criança tem psicopatia, põe ela como líder. Ah, você vai ser o líder dos mocinhos, vai ter que achar os bandidos. E aí você vai brincando com essa criança, aonde ela vai conduzindo a brincadeira. Mesmo se for brincar de Lego, se a criança tem bastante psicopatia, deixa ela conduzir a brincadeira. Entende? Assim, ela vai ficar no recurso dela ali. E se a outra criança tem oralidade masoquista, elas vão na vibe. E tá tudo bem, percebe? Aí você fala, pô, minha criança nunca quer liderar. Porque ela não tem esse traço. Ela não tem essa característica de ser líder nato. Isso é pro psicopata. Entende? São os recursos do psicopata. Então você vai fazer brincadeiras com o psicopata, onde tem competição, cabo de guerra, onde ele vai ser chefe, onde ele vai ser herói, onde tem negociação, sabe? Troca. Os bandidos aqui, então eu quero trocar essa minha refém por isso. E você pode inventar outras brincadeiras, beleza? Masoquista.
O masoquista tem que ser brincadeiras onde ele possa mostrar a sua força. Lembra? O masoquista ele é forte. Então, ele gosta de estar mostrando a sua força. E ele tem que ter segurança. Então, não vai me colocar uma criança que tem bastante masoquista, que também não gosta, eles não gostam de ser evidenciados, não vai me colocar num palco, não vai colocar para inventar uma história do nada. Vai ser muito difícil para o masoquista, por exemplo, pegar esses papeizinhos e inventar a história. Aí, o que você faz? Você faz junto. Você começa a história e aí você conduz ele, agora é a tua vez. O que você vai falar? Pega um papelzinho. E aí você vai trazendo até ele ter segurança para ele contar a história sozinho. Percebe? Cabo de guerra, assim, onde ele vai estar mostrando a força dele. Então você traz essas brincadeiras. E lembra, brincadeira para o masoquista, onde ele tem que aparecer, se evidenciar, não funciona. Aonde ele tem que improvisar as coisas, inventar as coisas na hora, não funciona. O ritmo dele é mais lento, lembra? Tá bom? E ele precisa de segurança e não gosta de ficar chamando atenção. Bem diferente do psicopata, né? O psicopata adora chamar atenção. Vamos pro último. Rígido. Brincadeira de rígido. Gente, rígido é competitivo. Ele tem que ser escolhido e ele tem que ser o primeiro, não é? Essas são as características dele. Então, para ele estar no recurso, essa criança está no recurso, o que você vai fazer? Você vai trazer brincadeira de competição, de correr, sabe aquela brincadeira do saco, que você entra dentro do saco e sai correndo, de equilibrar não sei o quê. É isso que você vai fazer com o rígido. Brincadeiras de competição. Por quê? Porque ele vai querer ganhar. E o fato dele estar competindo, você vai deixando ele no recurso. Ele está competindo na coisa certa. Eu quero ganhar essa brincadeira. Entende? E não fica competindo com outra criança quem é a melhor. Tudo bem que ele vai estar trazendo isso, a criança vai estar trazendo isso, mas aí, eu sou boa nesse jogo. E tá tudo bem para o masoquista se ele chegar em último nesse jogo, porque ele é bom na força. Percebe? Cada um vai ser bom naquilo que ele compete, naquilo que é o seu superpoder. Não precisa todo mundo ter o mesmo superpoder. Que coisa chata, que coisa ruim seria se todos nós tivéssemos o mesmo poder. Olha que coisa boa. Cada um com seus poderes, cada um com seus recursos, estimulando aí e fazendo as brincadeiras que mais gostam. O rígido vai querer competir. Vai querer, por exemplo, brincar de corda, por exemplo, para competir. Vamos ver quem é que consegue ficar mais tempo aqui, percebe? Diferente do oral que quer só estar ali, eu tô com todo mundo, que delícia! Viu? O propósito de cada criança com seus traços é um. E tá tudo bem. E tá tudo bem, não é? Maravilha? Então o rígido é brincadeiras que tem a competição, tudo que tem competição. Você vai colocar a palavra cruzada, tudo quanto é coisa, e muita ação, né? Porque o rígido ele é muito proativo, né? Ele é muito, tem muita energia, né? Então, principalmente nas pernas. Então, correr, pular, todas essas coisas de movimento é ótimo para deixar o rígido no recurso. São as famosas atividades físicas. Maravilha! Meus amores, é isso, minhas amigas queridas. A gente se vê então na próxima quarta, onde a gente vai continuar essa conversa sobre as crianças nos seus traços. Hoje a live foi um pouquinho longa, porque eu compartilhei com vocês essa minha história, nesse meu processo com a Sofia Identista. Eu espero que tenha te ajudado aí, que possa estar clareando aí. E lembra sempre, eu tô trazendo todas essas questões, são coisas que eu vivencio como mãe, e eu tô compartilhando isso.
E o fato de eu estar acentuando essa questão dos traços de caracteres é para a gente chegar mais rápido em deixar os nossos filhos no recurso, porque o nosso maior bem são essas crianças, são os nossos filhos, e o que a gente deseja para eles é que eles estejam sempre aí usando os seus superpoderes, estejam sempre no recurso. Então lembra sempre, crie um ambiente saudável para essa criança, dê atenção para ela, veja qual é a necessidade que a tua criança tem naquele momento e que se exploda, se não vai fazer direito, se tem que não, porque tem que no dentista, calma, respira. Isso pode estar sendo muito sofrido isso para essa criança, então presta atenção. Tem que fazer? Tem que fazer. Mas existem outras formas, N formas de você conseguir atingir aquele objetivo. Vamos ter mais compaixão, vamos ter mais empatia pelos nossos filhos, entender que eles estão passando um momento bem complicado. Então, esse fato de às vezes a criança chorar, ficar mais emotiva, às vezes o emocional tá muito abalado, aí fica estressada, fica deprimida, fica agressiva. Então tem alguma coisa por trás disso. E o nosso papel como pais e educadores é ensinar, amar, acolher e criar um ambiente saudável para os nossos filhos, tá bom? Falei demais. Beijo grande. Eu espero que isso que eu estou trazendo para você, minha amiga mãe, possa te ajudar um pouquinho aí e que você possa fazer esse alinhamento com a tua criança aí, tá bom? A gente se vê então na próxima live. Amanhã eu vou estar com um pessoal super legal. Me convidaram para fazer uma live às 2h30. Presta atenção lá no meu story que eu vou estar contando para vocês lá, tá bom? E depois eu mostro algumas brincadeiras e livros de contação de história. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau, gente!